Galera, vamos lá? Agora, com física, nós vamos fazer alguns exercícios com vocês para ajudar naquela resolução da listinha de vocês, para quem tiver dúvida, tá? Até agora foi conversado com vocês um cálculo simples de velocidade, né? O que foi falado? Por exemplo, nós já fizemos um exercício, mas eu vou reforçar para quem está com dificuldade. Um exercício que nós fizemos, ele foi assim: um carro saiu de São Paulo e foi até Curitiba. Aí ele informa o seguinte: ele saiu às 8 horas e chegou às 16 horas. Então, o que está acontecendo? Ele está informando para a gente o horário de saída do rapaz aqui, que foi às 8 horas, e está informando o horário de chegada, que foi às 16 horas. Eu pergunto para vocês, se ele saiu às 8 e chegou às 16, quanto tempo ele levou nessa viagem? Vocês vão responder para mim, professor, isso é fácil. Ele levou 16 menos 8. Eu tiro da hora que chegou, da hora que saiu e dá 8 horas. É o nosso ΔT igual a T menos T0 que nós conversamos anteriormente, não é verdade? O que é isso, o ΔT igual a T menos T0? É a variação do tempo, que é o que significa essa letra, esse delta significa variação, e o T é o instante, é o tempo, não é? Que no sistema internacional é medido em segundos. Isso aqui é tempo final, e isso aqui é tempo inicial. Então, esse aqui nós entendemos por tempo final. Como assim tempo final? O tempo que ele chega. Esse é o tempo final, ou seja, isso aqui é igual a T. E esse é o tempo inicial. É o tempo que ele sai, ou seja, é o T0, ok? Então, eu faço T menos T0 e tenho 8. Isso é meu ΔT, minha variação do tempo. Perfeito. Não está no sistema internacional. Sistema internacional de medidas é o tempo em segundos. Não está, tá vendo? Está em hora. Aí ele fala mais um pouquinho. Considerando que a distância de São Paulo e Curitiba seja de 400 quilômetros, e sabendo que houve uma parada de 3 horas, aí confunde com essa informação de parada de 3 horas. Gente, essa parada de 3 horas nós não vamos fazer nada com ela. Por que não? Porque ele já falou que saiu às 8 e chegou às 16, tá? Nós não vamos fazer nada com esses 3 horas. Ele já foi contado aqui, senão ele ia ter chegado às 13 horas, né? 3 horas a menos. Muito bem. E aí eu tenho esse 400, que ele é o meu ΔS. Esse 400 aqui é meu ΔS. Como assim? É quanto ele andou. O ΔS é quanto andou, é a distância percorrida. É a distância. Distância no sistema internacional está em metros, mas aqui não está no sistema internacional, está em quilômetros. Aí ele pergunta a velocidade. Como é que eu calculo a velocidade média? É variação do espaço pela variação do tempo. E aí, então, eu entendo velocidade média como o espaço total. Qual é o espaço total que ele percorreu? 400. E quanto tempo no total ele levou? 8 horas. Pronto. 5 vezes 8, 40. Essa divisão de 400 por 8 dá 50. A velocidade do cara é 50 km por hora. Esse nós já fizemos. Fiz de novo para a gente ficar esperto, tá? Para a gente treinar. Aí o de baixo nós fizemos, que foi passar de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. Para fazer isso, tem uma regra, para que vocês têm que guardar isso para sempre. A regra é a seguinte: quando eu estou em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Dividir por 3,6. E quando eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Vou dar um exemplo para vocês. No exercício que eu fiz depois, naquela videoaula, ele fala que ele andou 144 quilômetros e levou para isso 2 horas. Qual a velocidade dele? E ele quer essa velocidade em metros por segundo. Eu fiz 144 dividido por 2 e deu 72 km por hora.
Para eu passar isso para metros por segundo, é isso aqui, ó, é quilômetros por hora para metros por segundo. Eu vou diminuir a minha unidade, eu divido por 3,6. Então, faz 72 dividido por 3,6, igual às casas, corta a vírgula e faz a divisão normalmente. Resposta, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Esse é o segundo ponto para a gente estudar, saber passar de quilômetros por hora para metro por segundo e vice-versa. Agora, eu vou fazer um exercício que eu não fiz com vocês e depois vai ter no teste pedindo bastante, que é a velocidade média. Ele gostou do seguinte aqui, ó. Um móvel percorre um trecho A, B, C. Um móvel percorre um trecho A, B, C. No trecho AB, ele tem 20 metros de comprimento. E ele apresenta uma velocidade média de 10 metros por segundo. No trecho BC, ele tem 60 metros de comprimento e apresenta uma velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a velocidade média no trecho ABC. Calcule a velocidade média no trecho ABC. Calcule a velocidade média no trecho ABC. Ele quer saber a velocidade média daqui até aqui, né? Para eu calcular essa velocidade média, eu tenho que achar duas e somente duas coisas. O espaço total e o tempo total. Eu pergunto para vocês, qual é o espaço total? Vocês já têm. Ele andou 20 de A até B e de 60 de B até C, ele andou 80 no total. E quanto tempo ele levou? Para eu saber quanto tempo ele levou, eu tenho que calcular o tempo em cada trechinho. Como que eu calculo o tempo aqui? E como que eu calculo o tempo aqui? Vocês sabem, é aplicando a formulinha da velocidade de novo. Como assim? Ou então, vamos fazer na prática para ver se a gente consegue simplificar, tá? Ó, vamos entender o que significa esse 10 metros por segundo. 10 metros por segundo significa que a cada segundo eu ando 10 metros. Pergunto, e 20 metros? Quantos segundos ele vai levar? Isso mesmo, 2 segundos. Por quê? Se a cada segundo ele anda 10 metros, para ele andar 20, ele dobrou. Então, dobrou o tempo dele. A cada segundo ele anda 10 metros. Então, no primeiro segundo, 10 metros. Mais um segundo, ele andou 20 metros. Mais um segundo, ele vai andar 30 metros. De cada segundo, ele anda 10 metros. Cada segundo que passa, eu somo 10 metros. Por quê? Porque ele anda 10 metros por segundo. Tá bom? Então, em 20 metros, ele levou 2 segundos. Ponho 2 aqui. Achei o tempo no primeiro. O tempo no primeiro é 2. E no segundo? Qual que é o tempo no segundo? No segundo, ele anda 20 metros por segundo. A cada segundo é 20 metros. Então, quando passar mais um segundo, ele andou 40. Quando passar mais um segundo, ele andou 60. A cada segundo que passa, ele anda 20 metros. Ele anda 20 metros. Então, ele começou com 20 metros no primeiro segundo. No segundo segundo, 40 metros. E no terceiro segundo, 60 metros. Então, quanto tempo ele levou? Ele levou 3 segundos para percorrer 60 metros. Ponho aqui mais 3. Prontinho, e aí eu consigo a minha velocidade média. Quanto é 80 dividido por 5? 80 dividido por 5 é 16. Então, a resposta desse exercício, 16 metros por segundo, e por um acaso ele está no sistema internacional. O que é sistema internacional? É aquele padrão de unidade de medidas, onde o comprimento é medido em metros, o tempo é medido em segundos, a massa é medida em quilograma, a energia é medida em joule, etc. Tem 7 principais, lembra? Está na outra apostila, na missal. O resto são derivadas, tá? Muito bem.
repetir esse tipo de raciocínio para ver se grava, tá? Tá feito o primeiro, então a resposta é 16 metros por segundo, tá bom? Mais um, pessoal. Um golinho de água para hidratar. Um ciclista percorre a metade de uma estrada. Um ciclista percorre a metade de uma estrada com velocidade de 30 km por hora. E a outra metade com velocidade de 10 km por hora. Determine a velocidade média do percurso. Só isso de dados? Só isso. Eu vou fazer a mesma ideia. Para eu achar a velocidade média, isso aqui significa velocidade média. Para eu achar a velocidade média, eu preciso do ΔS total dividido pelo ΔT total. Como nós vamos interpretar esse exercício? Nós vamos interpretar da seguinte maneira. Ele falou que o ciclista percorreu metade do trajeto, a palavra-chave aqui é metade, a 30 km por hora, e a outra metade. Metade são duas partes iguais, não é? Então, o que eu faço? Eu vou pôr um número aqui que seja múltiplo de 30 e de 10, para facilitar a minha conta. Por exemplo, vamos supor que ele tenha andado aqui 30, vamos facilitar, 30 quilômetros. Ele andou 30 quilômetros aqui, então ele andou 30 quilômetros de extensão aqui, metade, o trajeto dele inteiro. Então, quanto tem? 60. Repetindo, ele falou que ele andou metade com essa velocidade de 30 km por hora e a outra metade com essa velocidade de 10 km por hora. E está perguntando a velocidade média, e eu preciso, para responder quem é a velocidade média, achar o ΔS total e o ΔT total. Como ele falou metade e metade, são duas partes iguais. Eu ponho o número que eu quiser, porque é proporção, gente. É proporção, dá certo, é fração. 4 sobre 2 não é a mesma coisa que 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 8 sobre 4. É proporção. E se você tiver posto 60 aqui, 60 vai dar certo, tá? Porque vai dar um número maior de tempo e vai dividir, vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, o ΔS total é 30 mais 30. E o ΔT? O ΔT a gente faz aquele mesmo raciocínio. Ele andou 30 km, deixa eu pôr em outra cor. Ele andou 30 quilômetros em 1 hora. Cada hora ele percorre 30 km, significa 30 km por hora. Se ele andou 30 km, quanto tempo ele levou? Isso mesmo, 1 hora. A cada hora ele anda 30 km. Ele andou 30 km, quanto tempo ele levou? 1 hora. A cada 10 km ele leva 1 hora para andar. Ele andou 30 km. Quanto tempo ele levou? O chess é a mesma coisa que uma regra de 3. Ou faz direto, 1 hora ele andou 10 km. 2 horas ele andou 20 km, 3 horas ele andou 30 km. Porque ele anda 10 km por hora, só ir somando a cada hora 10 km, tá? Então, aqui meu X dá 3 horas. Ou faz essa regra de 3 que você também chega na resposta, tá bom? Então, ele andou 3 horas a 10 km por hora, 30 km e levou 3 horas. Prontinho, terminei. 60 por 4. Quanto dá 60 dividido em 4 vezes? 60 dividido em 2 vezes dá 15. Em 4 vezes dá 7,5. É ou não é? Vamos ver se é isso mesmo, se a professora não bugou. Dá 1, 1 vezes 4, 4 para 6, 2. Abaixo 0, dá 5, 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Quase, professora, é 15. Qual é a unidade? Quilômetros por hora. Devagar eu chego lá, tá, gente? Pronto! Resposta: 15 km por hora.
é a velocidade média desse ciclista. Vamos com o ciclista aqui agora. Bom, tá ok? Pronto, gente, agora é com vocês, tá? Agora vocês vão tentar fazer os testes que eu dei para vocês, tá? Vão dar uma treinadinha, seguindo esse mesmo padrão. Vamos tentar? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom?